Você já parou para pensar que o que você quer já existe, mas você simplesmente não consegue enxergar? Pode parecer loucura, mas vou te provar que não é. Você não precisa se esforçar mais, você precisa se sintonizar. Tudo o que você deseja, mais dinheiro, liberdade, saúde, propósito, amor, já está vibrando em uma frequência específica. E se você continuar no padrão errado, não importa o quanto trabalhe, não vai chegar lá. Agora respira fundo e me acompanha, porque a forma como você vê sua vida está prestes a mudar. Tudo o que você deseja já existe. E mais, já está em movimento, vibrando, esperando por você. Mas não onde você está agora. Está em outra frequência. E enquanto você não ajustar sua vibração interna, vai continuar tentando, lutando, se frustrando e se perguntando por que a vida não muda. É como sintonizar o rádio errado, esperando ouvir sua música favorita. Você gira o botão, escuta estática, canais aleatórios e insiste. Cadê a minha música? Mas ela está lá, no ar. Só não está na estação em que você está sintonizado. E a vida funciona da mesma forma. A maioria das pessoas vive completamente fora da frequência do que desejam. Querem abundância, mas vibram escassez. Querem amor, mas vibram medo. Querem liberdade, mas vivem controladas por obrigações que não questionam mais. Sabe aquela sensação de estar preso em um ciclo? De fazer tudo certo, trabalhar, pagar contas, cuidar dos outros, mas ainda assim sentir que algo está faltando? Aquilo que falta não está fora da frequência. A sua mente é um transmissor e receptor de frequências. Cada pensamento carrega uma carga vibracional, e o que você pensa com consistência se transforma em um padrão energético. Agora, se esse padrão vibra em baixa frequência, como medo, dúvida, culpa ou frustração, ele impede que você acesse o que está em alta frequência, como prosperidade, clareza, oportunidades. É por isso que tanta gente trabalha duro e não prospera. O esforço não é o problema, é a sintonia errada. Você já parou para pensar por que pessoas aparentemente comuns conseguem resultados extraordinários, enquanto outras, mesmo com inteligência ou talentos incríveis, vivem empacadas? A diferença não está no talento, está na frequência. Eu me lembro exatamente de quando isso começou a fazer sentido para mim. Eu estava afundado em dívidas, devendo mais do que ganhava, não conseguia ver saída. Achava que precisava trabalhar mais, fazer mais, me sacrificar mais. Até que um homem me disse: Bob, tudo que você quer já existe, mas está em outra frequência. Sintonize com ela. Eu ri. Parecia charlatanismo, parecia absurdo, mas decidi tentar. Escrevi minha meta num cartão: ganhar $25 mil. Hoje pode parecer pouco, mas na época era como pedir milhões. Eu andava com aquele cartão no bolso e lia todos os dias, várias vezes por dia. No início parecia ridículo, mas com o tempo, algo começou a mudar. Eu comecei a pensar em ganhar dinheiro, não em pagar dívidas. Isso pode parecer pequeno, mas é gigantesco, porque a maioria das pessoas vive pensando em como sair da dívida. E sabe o que acontece? Continuam nela, porque pensar em dívida é vibrar dívida. E aquilo que você pensa com emoção, você atrai. Sempre. A física quântica já demonstrou que toda matéria é, em sua essência, energia vibrando em frequências específicas. Seu corpo, seus pensamentos, suas emoções, tudo é vibração. E as frequências se atraem por ressonância. Se você vibra escassez, você ativa no universo mais escassez. Não por castigo, mas por sintonia. Agora veja, isso não é sobre repetir afirmações vazias no espelho. Não é sobre fingir estar feliz quando não está. É sobre mudar sua vibração interna com consciência, presença e prática. É como aprender uma nova língua. No começo, soa estranho, desconfortável. Mas quanto mais você pratica, mais natural se torna. O mesmo vale para vibrar na frequência daquilo que deseja. Você precisa decidir com firmeza que vai entrar na sintonia do que deseja. E isso começa com foco. Direcionar sua mente para o que quer e não para o que teme. Não se trata de ignorar os problemas, se trata de não alimentá-los com energia. Você quer mais dinheiro?
Então pare de repetir que tudo está caro, que a vida está difícil, que ninguém te paga o suficiente. Isso é vibrar escassez. Comece a observar com atenção as possibilidades que passam despercebidas todos os dias. Comece a falar de oportunidades, de soluções, de criatividade. Você quer um novo relacionamento? Então pare de se dizer que todos decepcionam, que está velho demais ou que ninguém presta. Isso é vibrar solidão. Comece a cuidar da sua energia como se já estivesse com alguém. Comece a se vestir, falar e agir como quem está pronto para viver o amor. Tudo muda quando você muda de frequência. E olha, eu não estou dizendo isso como teoria. Estou te falando como alguém que viu a própria vida virar do avesso. Eu era um fracasso ambulante. E tudo começou com um cartão no bolso. Mas o que estava naquele cartão não era só um número. Era uma frequência. E cada vez que eu lia aquele valor, eu sintonizava, ainda que por segundos, com aquela vibração. Foi o suficiente para minha mente começar a procurar formas de fazer aquilo acontecer. E elas apareceram, uma após a outra, como se o universo estivesse esperando que eu me alinhasse para agir. Isso não é coincidência, é ciência, é lei. A lei da frequência não falha. A questão é, você está disposto a sintonizar com aquilo que quer? Faça o teste. Pegue um cartão, escreva o que você realmente quer, como se já fosse real. Carregue esse cartão com você. Leia-o pelo menos 3 vezes por dia. Mas não apenas leia, sinta. Imagine. Entre na frequência. Você vai perceber, talvez em dias, talvez em semanas, que o mundo à sua volta começa a responder diferente. Porque você está vibrando diferente. E quando isso acontece, parece mágica. Mas não é mágica. É apenas a vida respondendo à sua nova frequência. Olhe agora para os seus resultados. Quero que faça isso com sinceridade. Esqueça por um momento os sonhos, as intenções, os planos futuros e encare os fatos. Quanto dinheiro você tem no banco? Como anda a sua saúde? Como estão seus relacionamentos? Como você se sente ao acordar todos os dias? Esses são seus resultados. E por mais desconfortável que seja admitir, eles não mentem. Eles não dizem quem você quer ser. Eles revelam com exatidão a frequência em que você está vibrando hoje. Nada mais, nada menos. É aqui que a maioria das pessoas erra. Elas tentam mudar a vida sem mudar a frequência. Querem conquistar mais, mas continuam sentindo menos. Querem atrair oportunidades, mas alimentam medo, escassez, frustração. E então se perguntam, por que nada muda? Vou te dizer por quê. Porque você só atrai aquilo com que está em harmonia vibracional. Você não pode atrair abundância se está sintonizado com a falta. Você não pode atrair saúde vibrando preocupação e ansiedade. Não dá. É como querer ouvir uma música do Frank Sinatra sintonizando uma rádio de heavy metal. A música que você quer até existe, mas está em outro canal. E isso não é apenas uma metáfora bonita. É ciência. Tudo vibra. Tudo possui uma frequência, e frequências semelhantes se atraem. O que significa que os seus resultados atuais, sejam eles bons ou ruins, são consequência direta da frequência que você emite todos os dias, com seus pensamentos, suas palavras, suas emoções. Veja, eu sei como é difícil aceitar isso, porque quando você está frustrado com sua realidade, tudo que você menos quer é admitir que de alguma forma você colaborou para criá-la. Eu mesmo resisti muito a essa ideia no começo. Era mais fácil culpar a economia, o governo, o passado, os outros. Mas nada começou a mudar até o dia em que eu parei, olhei para os meus próprios resultados e disse, isso é reflexo da minha frequência. Ponto. E se eu quiser algo diferente, eu preciso vibrar diferente. Naquela época, eu ganhava $4.000 por ano e devia 6.000. Minha vida era um caos. Eu acordava todos os dias com medo. Medo de abrir a caixa de correio e encontrar mais cobranças. Medo do telefone tocar. Medo de não conseguir sair daquele buraco. E esse medo era a minha frequência dominante. Não importava o quanto eu me esforçasse ou o quanto eu quisesse uma vida melhor. A vibração que eu emitia era de desespero. E o universo respondia a isso com mais escassez,
foi quando um homem me desafiou a olhar para os meus resultados com honestidade. Ele me mostrou que eu só estava recebendo aquilo com que eu estava em sintonia. Nada mais. Ele me perguntou: "Você quer mudar seus resultados?" Eu disse sim. E ele respondeu: "Então pare de focar no que está errado. Comece a pensar e agir como alguém que já está vivendo o que deseja." Aquilo foi um choque. Como pensar como rico se eu estava afundado em dívidas? Como agir com confiança se tudo o que eu sentia era medo? Mas aí eu entendi. Era exatamente essa mudança que precisava acontecer. A mudança na vibração precede a mudança no resultado. Você não espera se curar para se sentir saudável. Você começa a se sentir saudável e então o corpo responde. Você não espera ter dinheiro para se sentir próspero. Você cultiva a sensação de prosperidade e então o dinheiro vem. É claro que no início isso parece mentira, parece auto-engano, mas é porque seu corpo e sua mente estão condicionados a vibrar no que é real, ou melhor, no que já é visível. Só que tudo o que é visível hoje nasceu de algo invisível. Uma ideia, uma emoção, uma escolha interna. Foi assim comigo. Quando eu mudei o foco dos meus pensamentos, os resultados começaram a mudar. Lentamente, no começo. Mas depois com força. E o mais interessante é que eu não fiz nada genial. Eu não tive uma ideia brilhante, nem um plano mirabolante. Eu apenas comecei a limpar o lixo da minha mente e a me alinhar com a vibração do que eu realmente queria. E sabe o que é incrível? As oportunidades estavam lá o tempo todo, mas eu não as via. Não conseguia ver porque a minha frequência não permitia. É como tentar sintonizar um canal de TV que só funciona em HD usando uma antena analógica. Simplesmente não aparece. Você não atrai o que quer. Você atrai o que é, o que vibra, o que sente com consistência. E aí está a chave: consistência. Não adianta passar alguns minutos do dia vibrando em alta frequência e passar o restante do tempo preocupado, reclamando, criticando, duvidando. A frequência dominante é a que cria seus resultados. E se você quer mudar seus resultados, precisa mudar a sua frequência dominante. Comece a prestar atenção no que sente a maior parte do tempo. Comece a observar onde sua mente repousa quando está no automático. Você está vibrando gratidão ou escassez? Está sentindo entusiasmo ou obrigação? Está esperando o pior ou se abrindo para o melhor? Seja honesto com você mesmo, porque o universo sempre é. Você pode continuar dizendo que quer prosperar, mas se está vibrando medo de perder, é isso que vai continuar atraindo. Você pode afirmar que deseja um relacionamento saudável, mas se ainda carrega mágoa, desconfiança ou vitimização, vai continuar repetindo padrões. Nada muda lá fora até que mude aqui dentro. E a boa notícia é, você tem esse poder. Hoje mesmo você pode escolher se alinhar com a frequência do que deseja. Não importa onde você está, não importa seu passado, não importa sua situação atual. Você pode começar agora, com um novo pensamento, uma nova emoção, uma nova postura diante da vida. E se você sustentar essa vibração, os resultados vão aparecer. É inevitável, é lei. E a lei não falha. Tudo começa na mente. Absolutamente tudo. Não existe resultado, conquista, fracasso ou sucesso que não tenha nascido primeiro como uma semente invisível plantada na sua própria mente. Só que ninguém nos ensinou isso. Passamos a vida acreditando que são os eventos externos, as circunstâncias, as pessoas, o destino, que moldam nossa realidade. Mas não é assim que funciona. Você tem duas mentes operando dentro de si. A mente consciente, que pensa, analisa, escolhe, e a mente subconsciente, que aceita tudo o que você permite entrar e transforma isso em hábito, emoção, comportamento, realidade. O problema é que quase ninguém entende essa dinâmica. A maior parte das pessoas vive no piloto automático, permitindo que pensamentos, medos e opiniões externas entrem direto na mente subconsciente, sem nenhum filtro. E o subconsciente não discute, não julga, não argumenta, ele apenas aceita. E o que ele aceita, ele transforma em padrão de comportamento. Foi assim que você aprendeu a se sabotar, sem perceber, desde criança.
Você ouviu frases como: dinheiro é difícil, ninguém fica rico honestamente, homem não chora, não confie em ninguém, a vida é dura. E aquilo, repetido vezes suficientes, se instalou como verdade no seu subconsciente. E você começou a agir de acordo com isso, mesmo sem saber. Isso se chama paradigma. Um conjunto de crenças arraigadas que determinam como você vê o mundo, como reage às situações e, principalmente, o que acredita ser possível para você. E sabe qual é o maior perigo de um paradigma? É que ele opera no silêncio. Você não percebe que está agindo sob influência dele. Você apenas acha que é assim mesmo. Mas não é. É só programação mental. Eu costumo dizer, você não vê o mundo como ele é. Você vê o mundo como você é. Ou melhor, como o seu paradigma o ensinou a ser. E aqui está o ponto mais importante. Você pode mudar isso. Pode reprogramar sua mente. Pode substituir os padrões antigos por novas crenças, novos comandos. Mas isso exige consciência, exige prática e, acima de tudo, exige decisão. Quando eu comecei a estudar tudo isso, eu percebi o quanto minha mente estava condicionada para o fracasso. Eu não conseguia nem ler um livro sem me sentir burro. Evitava sonhar grande porque sentia vergonha. Achava que não era para mim. Achava que sucesso era coisa de gente lá de cima. Mas um mentor me disse algo que eu nunca esqueci. Bob, sua mente é seu maior ativo. Cuide dela como se fosse o solo mais fértil do universo, porque tudo que você plantar nela vai crescer. Aquilo me deu um choque, porque, até então, tudo que eu plantava eram pensamentos de medo, culpa, dívida, limitação. E era exatamente isso que crescia na minha vida. Foi aí que comecei a estudar o funcionamento da mente com profundidade. Descobri que minha mente consciente tinha o poder de escolher o que aceitar. Eu podia rejeitar pensamentos negativos, podia criar novos comandos, podia treinar meu subconsciente com imagens, emoções e repetições. E comecei a aplicar isso. Eu acordava todos os dias e mentalizava a vida que queria. Não só pensava, mas sentia, com emoção. Eu repetia afirmações, visualizava resultados, lia o mesmo livro todos os dias, o Think and Grow Rich. Fiz isso por décadas. E sabe o que aconteceu? Minha mente começou a acreditar. E quando ela acreditou, o mundo ao meu redor começou a mudar. E não foi mágica, foi processo, foi decisão, foi reprogramação. A ciência hoje já comprova isso. Estudos em neurociência mostram que o cérebro é plástico, ou seja, ele se reorganiza. Conexões neurais podem ser criadas, fortalecidas ou enfraquecidas, com base no uso que você dá à sua mente. Pensamentos repetidos geram circuitos fortes. Pensamentos ignorados se enfraquecem e somem. Você literalmente pode reconstruir sua mente como quiser. Mas precisa fazer isso de forma consciente e constante. Pense comigo. Você escova os dentes todos os dias, certo? Não porque está sujo, mas porque sabe que, se não escovar, vai acumular sujeira. Com a mente é igual. Todos os dias você precisa limpar o lixo mental. Notícias negativas, opiniões destrutivas, autocrítica exagerada e substituir por novos padrões. Porque se você não fizer isso, seu subconsciente vai continuar operando com os mesmos arquivos velhos. E não importa o quanto você estude, aprenda ou deseje mudar. Se o paradigma não muda, os resultados não mudam. Você já viu alguém que sabe tudo sobre finanças, mas vive endividado? Ou alguém que conhece os princípios da saúde, mas não consegue emagrecer? Isso é comum. E o motivo é simples. Conhecimento intelectual não altera o paradigma por si só. O que altera o paradigma é a repetição emocional de uma nova ideia. Foi isso que eu fiz. E é isso que você precisa fazer. Você quer mais prosperidade? Comece a alimentar sua mente com ideias de abundância. Leia livros que falam disso. Veja vídeos. Se conecte com pessoas que já vivem nesse padrão. Escreva afirmações. Visualize sua nova realidade. Sinta como seria viver nela. Faça isso todos os dias. Você quer mais segurança emocional?
Então alimente sua mente com ideias de autoestima, de valor, de merecimento. Comece a dizer para si mesmo: eu mereço uma vida boa. Eu sou capaz. Eu sou suficiente. No começo, talvez você não acredite, mas insista. O subconsciente vai aceitar, e ele vai agir de acordo. Lembre-se, o subconsciente não distingue o que é real do que é imaginado. Ele apenas obedece ao comando mais repetido com emoção. Por isso, cuidado com o que você repete para si mesmo. Cuidado com o que você sente ao longo do dia, porque isso está moldando seus resultados futuros, agora mesmo. E quer saber a parte mais poderosa disso tudo? Você tem o controle. Não importa onde você nasceu, o que viveu, o quanto errou. Tudo pode mudar quando você assume o controle da sua mente, porque é ali que tudo começa, e é ali que tudo termina. Você é um ser espiritual, vivendo numa estrutura física, com um intelecto capaz de transformar tudo ao seu redor. E a maioria das pessoas passa a vida sem sequer compreender isso. Elas se arrastam dia após dia, como se fossem peças de um jogo que não entendem, esperando que algo aconteça do lado de fora que mude sua vida por dentro. Mas o que ninguém diz, e o que eu quero que você entenda profundamente, é que você não está aqui para ser figurante. Você é o protagonista. Você é o diretor. Você escreve o roteiro e interpreta o papel principal. Quando eu digo que você pode criar sua própria economia, sua própria realidade, sua própria vida, eu não estou fazendo uma promessa vazia. Eu estou afirmando uma verdade universal. A realidade se dobra diante da consciência. Tudo começa na sua percepção, passa pelo seu sentimento e se manifesta através da ação, e tudo isso vem de dentro. A mudança nunca foi de fora para dentro, sempre foi de dentro para fora. Você já reparou como a maioria das pessoas vive repetindo padrões que detestam? Reclama do trabalho, da rotina, da falta de tempo, da falta de dinheiro, mas segue fazendo exatamente as mesmas coisas todos os dias. É como estar preso num roteiro mal escrito e se recusar a pegar a caneta. Como se o papel estivesse definido, como se a direção já estivesse escolhida. Mas não está. Nunca esteve. Você é um campo de energia em movimento. Você é consciência. Está criando o tempo todo, mesmo quando não percebe. Quando está reclamando, está criando mais motivos para reclamar. Quando está com raiva, está emitindo uma vibração que atrai mais situações irritantes. Quando se sente grato, abundante e esperançoso, está ativando forças invisíveis que trabalham a seu favor. Foi assim que tudo começou a mudar para mim. Quando eu entendi que a realidade que eu vivia era reflexo direto do nível de consciência em que eu operava. Eu era um extra no meu próprio filme. Eu vivia apagando incêndios, resolvendo problemas, sempre reagindo, nunca criando, sempre esperando algo acontecer, nunca fazendo acontecer, até que um dia eu parei, olhei para minha vida e perguntei: por que eu estou aqui? Essa é mesmo a vida que eu quero viver? E se eu puder escolher outra realidade? E se a vida não for algo que me acontece, mas algo que eu construo? Eu estava numa cafeteria em Toronto, olhando pela janela, vendo a neve cair. As pessoas passavam correndo, como formigas apressadas, todas com seus casacos, suas sacolas, seus pensamentos. E me veio um pensamento muito claro. A maioria dessas pessoas está apenas sobrevivendo, vivendo no modo automático. Elas esqueceram quem são. E foi aí que eu me dei conta. Eu também tinha esquecido. Esquecido que sou energia, que sou consciência, que sou o arquiteto da minha existência. Foi nesse momento que eu decidi que não viveria mais no papel de vítima. Não seria mais o coadjuvante da minha própria história. E essa decisão mudou tudo. Porque quando você decide viver como criador, tudo começa a se reorganizar ao seu redor. As pessoas certas aparecem. As ideias fluem. O tempo se expande. As oportunidades surgem. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou de frequência, mudou de identidade, mudou de postura. Você saiu da posição de quem espera para a posição de quem manifesta. E não é preciso ter todas as respostas. É preciso ter a disposição de caminhar.
de se levantar todo dia e se perguntar: que tipo de pessoa eu preciso ser para viver a vida que eu desejo viver? Essa pergunta muda vidas, porque ela tira o foco do que você quer ter e coloca no que você precisa se tornar. E quando você se alinha com essa identidade, a vida responde. Você começa a agir diferente, pensar diferente, sentir diferente. E como consequência inevitável, os resultados mudam. Não é mágica, é alinhamento. É coerência entre quem você é por dentro e o que você quer ver por fora. Eu quero que você entenda isso de uma vez por todas. Você não é um ser humano tentando viver experiências espirituais. Você é um ser espiritual vivendo uma experiência humana. E como ser espiritual, você é ilimitado. Seu DNA espiritual é perfeito, completo, abundante. A única coisa que te separa da vida que você deseja é a história que você continua contando sobre si mesmo. E essa história pode ser reescrita. Você pode começar hoje mesmo, agora mesmo. Comece assumindo o seu papel principal. Diga a si mesmo: eu sou o criador da minha realidade. Eu escolho os pensamentos que penso. Eu escolho os sentimentos que cultivo. Eu escolho a identidade que assumo. E então, haja de acordo com essa escolha. Pense como quem já chegou lá. Sinta como quem já vive essa realidade. Caminhe com a confiança de quem sabe que está construindo algo maior do que si mesmo. Não se trata de arrogância. Se trata de responsabilidade. Você é responsável pela sua vida. Não está aqui por acaso. Está aqui com um propósito, com um chamado, com um potencial que talvez ainda nem tenha arranhado a superfície. Mas ele está aí. E quando você começa a honrar isso, algo desperta dentro de você. Um brilho, uma chama, uma força que não se apaga. E é essa força que vai te levar adiante. Porque o mundo não precisa de mais pessoas sobrevivendo. Precisa de você inteiro, autêntico, desperto. Assuma seu lugar. Pegue a caneta, escreva o próximo capítulo. E lembre-se, a realidade não é um destino. É uma criação. E ela começa, sempre, em você. Você não precisa correr atrás daquilo que deseja. Você precisa se tornar compatível com aquilo que deseja. Porque tudo já existe, tudo está disponível, mas só responde a quem vibra na mesma frequência. Agora que você entendeu isso, não tem mais volta. O mundo à sua volta vai começar a te parecer diferente. E ele será porque você será diferente. E se isso tocou algo aí dentro, então você está pronto para dar o próximo passo. Clica no vídeo que está aparecendo aí na sua tela agora. Nele você vai subir mais um degrau na sua evolução de sabedoria e se tornar pelo menos 1% melhor do que você é agora. Muito obrigado por caminhar comigo até aqui. Te espero no próximo vídeo.